Fala pessoal do curso GAE, beleza? Professor Afonso aqui com vocês, mais um dia para a gente falar sobre Física B hoje. E em Física B a gente vai falar um pouquinho na aula 28 sobre hidrostática. Então, você já sabe como é que funciona, já sabe o procedimento, vai lá, pega teu material, pega a tua apostila, vai seguindo. Eu estou usando a apostila para a gente poder ir vendo os pontos principais. Então, vamos abrir ela aqui enquanto você se prepara. Bora lá. Então, vamos achar essa apostilinha. Física B, aula 28. Onde estão aqui as apostilas? Vamos lá. Física B, aula 28. Tá aqui. Então, o que nós vamos falar sobre, hidrostática hoje? A gente tem ali, sobe, 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 estamos chegando lá, calma lá, calma lá, calma lá. A gente está falando hoje sobre vasos comunicantes. Como assim vasos comunicantes? O que é um vaso comunicante? Se comunica como? Então, um exemplo aqui de vasos comunicantes é esse. Você tem vários recipientes com formas diferentes e todos eles são ligados na base por um tubo. Então, essa é comunicação, por isso que eles são chamados de vasos comunicantes. Eles têm essa comunicação aqui na base deles. O que é importante a gente saber, o que é interessante a gente saber sobre isso aqui? Sempre que eu tenho o mesmo líquido com a mesma massa específica, tá? E esse líquido, ele vai preencher todos os elementos, a gente vai perceber que todos eles estão à mesma altura. Por quê? Lá do teorema de Steven, lei de Steven, o que a gente lembra? Pressão vai depender da massa específica do líquido, da gravidade e da altura. Se é o mesmo líquido, é a mesma massa específica. Gravidade é constante para todos, então eles vão ter a mesma altura. Todos eles estão sujeitos à pressão atmosférica, que também é a mesma para todo mundo. Então, eles estão sujeitos à mesma pressão em todos os pontos. Então, esse pontinho A, esse pontinho B, esse pontinho C e esse pontinho D, todos eles estão sujeitos à mesma pressão, tá? Obrigatoriamente. Então, eles estão no que a gente chama de equilíbrio ou equilíbrio hidrostático. Joia? Equilíbrio para líquidos imissíveis. O que são líquidos imissíveis? Eu sei que você é esperto, que você já se ligou, mas eu vou colocar mesmo assim. Líquidos imissíveis são aqueles que não se misturam. Ah, como que isso é possível? Devido à característica lá de polaridade, eles são apolares, ou devido a alguma outra característica como viscosidade, eles não vão se misturar. Então, eu podia colocar como exemplo aqui, ó, mercúrio, água e óleo. Três líquidos aqui com características diferentes que, se eu tentar colocar eles no mesmo recipiente, eles não vão se misturar. Não vai ter como eu dar uma mistura. Eu posso até mexer o recipiente ali, dar uma agitada, eles podem dar aquela, meio que misturada momentânea, mas depois a gente vai ver que isso não vai mais rolar. O que é importante a gente perceber nesses líquidos imissíveis, que é legal a gente saber? Que o mais denso sempre vai para a parte de baixo, o mais denso sempre vai para o fundo. Então, nesse caso aqui, ó, o mercúrio poderia ser o mais denso, depois a água, depois o óleo, e assim vai. Tá? Então, eu tenho aqui todos esses líquidos podendo coexistir, mas não se misturar. O mais denso sempre vai para baixo. Bom, outra situação que também é bem importante é quando eu falo de vasos comunicantes no tubo em forma de U, aberto em ambas as extremidades. Por que é importante ele estar aberto nas duas extremidades? Porque ele vai ter aqui uma pressão atmosférica desse lado e aqui uma pressão atmosférica também do outro lado. O que a gente sabe lá do teorema de Steven? Que dois pontos que estão à mesma altura, tá? Essa altura aqui eu vou chamar de x, bem que x aqui já tem o ponto. Altura Hzão. Pronto, altura Hzão. Esses dois pontos, eles estão sujeitos à mesma pressão. Então, o que eu posso falar? Que a pressão no ponto Y é igual à pressão no ponto X, beleza?
É a mesma pressão desses pontos aqui, como eu tenho aqui o mesmo líquido embaixo, mantém desse jeito. Bom, o que rola então? Dos dois lados eu tenho a pressão total, que é a pressão do líquido, mais a pressão atmosférica, pro lado do X e pro lado do Y. Só que a pressão atmosférica, ela funciona para os dois. Eu posso cortar. Pressão do líquido A, densidade, gravidade e altura dele é só a altura em cima da divisão, tá? Nada para baixo, só para cima. Do lado B, densidade, pressão do B, densidade B, gravidade e altura. Esse cara com esse também corta porque são iguais. Olha que fácil, olha que tranquilo esse negócio de tubos em forma de U. Você basicamente faz densidade vezes a altura de um lado igual a densidade vezes a altura do outro lado. E aí fica muito fácil de calcular. Você pode fazer os exercícios bem rapidinho. Densidade e altura de um igual a densidade e altura do outro. Ele sempre vai te dar 3 elementos, pedir o quarto elemento, tá? Então isso aí cai bastante, eles adoram esse negócio de tubos, essa parada aí. Tá, mas e se eu tiver, por exemplo, 3 líquidos immiscíveis? Se eu tiver 3 caras ali, o que vai acontecer? O raciocínio é o mesmo. O que está aqui embaixo, cadê o mouse? Sumiu, tá aqui. O que está aqui embaixo, nessa altura gasão aqui, não vai me interessar, porque já aconteceu o equilíbrio. E aí, a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Pressão no ponto A, repare que os dois tubos são abertos, então eu tenho a pressão atmosférica dos dois lados, tá? A pressão atmosférica aqui para os dois. Ah, Afonso, mas tem uma diferençazinha aqui da altura, né? Do líquido que ele chamou de 1 para o líquido que ele chamou de 3. Gente, em termos de pressão atmosférica, essa diferençazinha que você está vendo aqui, ela nem é considerável, tá? Nem se preocupe, você não vai ter que fazer aqui a divisão e tal. Não, essa diferençazinha para nós, ela nem entra na conta. O que eu tenho? Tenho a pressão atmosférica agindo dos dois lados com o tubo aberto, já foi para a fita. Pressão do líquido 1, densidade, gravidade e altura do líquido 1. Aqui eu tenho o líquido 2 e o 3. Então, o que eu tenho que levar em conta? A pressão gerada por esse tantinho aqui de líquido 2, só esse tantinho, só essa alturazinha aqui de líquido 2, e depois a pressão gerada por essa altura de líquido 3. Então, densidade, gravidade e altura de 2, mais densidade, gravidade e altura de 3. Gravidade aparece para todo mundo, corta, sobra densidade e altura de 1 igual densidade e altura de 2 mais densidade e altura de 3. Fácil. O que está de um lado igual ao que está do outro. Se um lado tem um líquido só entra a densidade e altura dele. Se do outro lado tem 2 líquidos, soma densidade e altura dos dois. Ah, se eu tivesse 3 líquidos do outro lado, mesma coisa. É só você ir somando que vai dar certo. Lembrando ali que as pressões dos dois pontos são iguais, tá? Sempre vai agir assim. E aí a gente fecha essa parte de tubos que é bem tranquila, como eu te falei, ela é bem sossegada, bem facinho. Vamos escolher 2 exercícios para a gente dar uma brincada, para a gente dar uma mexida aí. Então eu escolhi aqui para a gente o exercício 5, lá da Unifesp, tá? Esse cara aqui, deixa eu subir mais um pouquinho, lá da série 2, ele fala para a gente o seguinte: a figura representa um tubo em U contendo um líquido L fechado em uma das extremidades onde está confinado um gás. Aqui ele está fechado. Portanto, aqui a pressão atmosférica é igual a 0, tá? Não tem pressão atmosférica. A e B são os dois pontos do mesmo nível. Então tá aqui, ó, ponto A e o ponto B. Sendo P0 a pressão atmosférica, PG a pressão do gás, que é esse cara aqui, o laranjinha, PA e PB a pressão total nos pontos A e B, devido à coluna líquida somada à pressão que atua na sua superfície. Então, coluna líquida mais a pressão na superfície, que é a nossa amiguinha pressão atmosférica, tá? Pode-se afirmar que, então vamos ver. Primeiro, P0 é a pressão atmosférica. Pressão no gás são iguais. Já deu ruim. Por quê? Porque aqui é fechado, não tem a pressão atmosférica. Esse cara aqui está errado. Pressão atmosférica é maior do que a pressão no gás. Tá.
e pressão em A igual a pressão em B. Gente, a pressão atmosférica, ela não é maior que a do gás, ela é menor do que a do gás. Por quê? Porque, ó, aqui a diferença de altura, aonde eu tenho a pressão atmosférica e a pressão que o gás está fazendo, tá vendo? Ó? A pressão do gás empurrou mais para baixo do que a pressão atmosférica. Então, o que acontece? A pressão atmosférica é menor. Por quê? Porque esse tantinho de líquido aqui, ó, ele empurrou para baixo e o cara subiu esse tanto acima do equilíbrio. Então, esse cara tem uma pressão maior do que a atmosférica. E ele fala que a pressão atmosférica é maior. Não, não é. Depois, vamos lá. Pressão atmosférica menor do que a pressão do gás? Sim, pressão atmosférica é menor, por isso que esse tantinho de líquido aqui subiu em relação ao gás. E a pressão em A é igual à pressão em B. Sim, 2 pontos à mesma altura em relação à base, tá? Feitos do mesmo líquido, tem a mesma pressão. Pressão atmosférica maior, não. Isso daqui já está errado por causa disso. Pressão atmosférica menor pode, pressão em A maior, é menor que a B, não, porque a pressão tem que ser igual. Letra E também não pode. E agora não sei o que eu fiz aqui. Ah, eu sei, eu desloquei um pouquinho, mas já arrumei. Beleza? Então, questão 5, pode marcar 5, resposta certa, letra C. Bem de boa, bem tranquilinho. Acha agora, lendo da apostila, a questãozinha 6, tá? Eu estava subindo quando na verdade é para baixo. Considere, isso é a pior coisa que pode acontecer quando ele não dá o desenho, a gente tem que ficar vendo os dados, mas a gente consegue. Tubo em forma de U contendo água de densidade 1 grama por centímetro cúbico e mercúrio de densidade 3,6 gramas por centímetro cúbico, em equilíbrio, sempre vão estar. Gravidade no local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a altura da coluna de mercúrio a partir da separação é 5, que é o que me interessa. É a altura acima da separação. O resto não vou nem me preocupar com isso. É correto afirmar que a coluna da água, medida a partir do mesmo nível de superfície, em centímetros é igual a... Aqui é importante você ficar esperto com o seguinte, unidades. Densidade grama por centímetro, fechou, para os dois. Altura centímetro, fechou, para os dois. Coerência de unidades. A federal adora cobrar isso. A nossa federal adora cobrar coerência. Então, fica esperto. Teve coerência? Teve. Tá valendo. Você pode fazer todo o processo, toda, né, a dedução, mas aqui a gente sabe, tubo em U só com 2 líquidos vai ser densidade da água vezes a altura da coluna da água, que é igual densidade do mercúrio vezes a altura da coluna de mercúrio. Faz direto, parece que fica até mais ridículo, mas é assim mesmo. Densidade da água 1, altura da água que você quer. Densidade do mercúrio 13,6 vezes a altura do mercúrio que ele deu 5. Só multiplicar H vezes 1, a altura da coluna da água, que é igual a 68 centímetros, tá? Letra E, pode marcar ali na 6, letra E. E é isso aí. Tem agora os outros, dá uma olhadinha, a gente vai conversando nos atendimentos, que precisar dar um toque. Bons estudos, estamos quase encerrando esse ano maluco 2020, então juízo, cuidado, paciência, tá? Tudo vai dar certo, tenta manter o ritmo, manter a calma que no final tudo vai dar boa. A gente já tem alunos sendo aprovados, já estamos colhendo o fruto do trabalho, só manter a calma que tudo vai dar, beleza? Beijo para vocês, obrigado pela atenção, se cuidem e até a aula da semana que vem ou até os atendimentos aí, a gente vai conversando, a gente vai mantendo contato. Precisou? Dá um toque. Tamo junto? Valeu. Tchau, povo.